Queridos irmãos e irmãs, estamos no ano em cujo ciclo dominical será lido o Evangelho de São Marcos. Na homilia da manhã, eu fiz um sermão mais expositivo destes versículos e, obviamente, não vou repetir o mesmo que eu disse. Está gravado, quem quiser pode dar uma olhadinha no YouTube. Eu queria simplesmente me concentrar sobre um versículo. O texto diz: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa frase tem quatro partes que contêm um peso muito forte. Em primeiro lugar, o tempo já se completou. A palavra aqui é kairos, para dizer que é chegado o momento decisivo. Ou, como diz São Paulo, a plenitude dos tempos. O reino de Deus está próximo. Na homilia da manhã eu expliquei um pouco mais detalhadamente o que consiste essa ideia de reino de Deus. Convertei-vos, e a palavra aqui é metanoite, e crede no Evangelho. Metanoite. Nós estamos diante da palavra grega metanoia, que é a palavra traduzida aqui como conversão. O que significa metanoia? Essa palavra grega, ela tem duas partes. A primeira parte, metá, é um prefixo que indica mudança, ultrapassagem, renovação, transformação. Assim, por exemplo, Aristóteles escreveu os livros da física, e os livros que vêm depois da física são chamados de metafísica, porque estão além da física. Portanto, meta tem a ver com ir além, tem a ver com fazer um processo de transformação. Do que? Essa é a segunda parte da palavra, que é a palavra nous. A palavra nous, em grego, pode ser traduzida simplesmente como pensamento. Porém, as palavras gregas são diferentes das palavras latinas. Elas possuem significados, digamos assim, mais profundos na medida em que nós vamos percebendo as diferentes camadas de tempo que se acumularam sobre elas. Assim, por exemplo, a palavra psique, que significa alma simplesmente, também pode ser traduzida como vida, num sentido mais profundo. É claro que a alma é a sede da vida, por assim dizer. É o princípio que faz um ente ser vivo. E nous indica pensamento, mas indica pensamento num sentido profundo. Ou seja, o que essa palavra indica é uma mudança de orientação interior. uma mudança de direção
psicológica até, que vai até a minha estrutura mais profunda. Conversão para o Evangelho é uma regeneração que me transforma por dentro e praticamente me subverte. Porque os valores passam a ser, por assim dizer, virados de ponta cabeça. Isso é muito flagrante quando nós vemos, por exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, nas bem-aventuranças, coloca a felicidade na pobreza, no choro, na perseguição. Que loucura é essa? Que tipo de pensamento é esse? Pois é, quando o Evangelho entra, o nosso pensamento, no sentido de o nosso modo de julgar todas as coisas, é alterado num giro de 180 graus. E o que é que causa esse giro? Nós lemos, na segunda leitura, São Paulo dizer: o tempo está abreviado, tempus brevis est. Então, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher, os que choram, como se não chorassem, os que estão alegres, como se não estivessem alegres, os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é que esse mundo é uma espécie de teatro que será descortinado num instante, quer quando nós morrermos, quer quando o Senhor voltar na sua parousia. A consciência do cristão é afetada profundamente por essa realidade. Ou seja, o mundo para mim não vale o que vale para os outros. O mundo para mim vale o que ele vale para Deus. Portanto, eu estou desapegado dos meus choros. Eu estou desapegado das minhas alegrias. Não tem depressão que me impressione, não tem carnaval que me anime. Eu estou desapegado de tudo, como se eu não possuísse coisa alguma. Por quê? Porque isso tudo é figura, isso tudo é cenário, isso tudo é perecível. O cristão, portanto, é tomado por um sentido de desimportância cósmica. Ele é desimpressionado em relação a tudo o que acontece nessa vida. Ah, mas o que aconteceu foi uma grande tragédia. Nossa, aconteceu uma coisa maravilhosa. Nossa, você viu tal acontecimento dramático que está ali do outro lado? Nada me impressiona. Por quê? A figura desse mundo passa. Ora, quando eu entendo a caducidade, o quanto tudo aqui é efêmero, eu não dou mais valor para o que as pessoas dão valor.
Então, por exemplo, as pessoas que vivem para esse mundo exterior, elas dão muito valor a coisas que para nós não deveriam ter tanto valor assim. Sucesso, prestígio, curtições, conquistas econômicas. O cristão é tão realista que ele introjetou aquele princípio do livro do Eclesiástico. Nos dias bons, lembra-te dos dias maus. E nos dias maus, lembra-te dos dias bons. Ou seja, não tem altura que não desça e descida que não suba. Nenhuma fase é permanente. Nós todos estamos em processos que vão se iniciando e que terminam e que recomeçam. O pessoal, às vezes, fica um pouco chocado com o meu realismo. Esses dias eu falava para uma pessoa que estava um pouco desanimada, um pouco triste com as coisas, né? Eu disse, meu querido, não gaste sua energia com isso. As verdadeiras desgraças ainda nem chegaram. Guarde um pouco de lágrima para quando a coisa ficar ruim mesmo. Guarde, assim, um pouquinho de fôlego para você gemer lá na frente, não é agora, isso não é nada. Pare com isso, né? Essa é a minha linha motivacional. Ou seja, tudo sempre pode piorar. Sempre pode piorar. E nós temos que contar com isso, porque isso faz parte da vida. Ou seja, essas coisas não devem nos impressionar. E o resultado disso é que o nosso homem interior é mudado. E você percebe uma mudança real, uma mudança verdadeira, que é aquilo que Jesus aqui chama de conversão. Por que nós precisamos nos atentar a isso? Por várias razões. Mas a primeira delas, trazendo para o contexto atual, é a seguinte: ser católico virou moda. Para muitas pessoas, ser católico, hoje em dia, é um sinal de inteligência. Eu não vou dizer que não seja. De fato é. Mas ser católico se tornou, em muitos ambientes, uma certa moda, em que as pessoas, elas querem ostentar o seu catolicismo. Não, eu sou católico, eu vou à missa, eu vou aqui neste lugar, eu vou naquela igreja, eu vou naquele clubinho, eu participo disso, daquilo outro, nessa agremiação, naquela outra. Eu sou mais católico que você, porque a minha missa é em latim, a sua em português. Eu sou mais católico que você, porque eu boto isso na minha cabeça, você não bota. E aí fica aquela loucura de uns se achando mais do que outros, etc, etc, etc. Ser católico virou uma grande moda em muitos ambientes. E o que acontece é que esse catolicismo é facilmente reproduzível, porque ele também é uma figura que passa. Isso passa. Todo entusiasmo humano passa. Tudo aquilo que é carnal passa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é muito fácil se cobrir com um verniz de catolicismo feito de trejeitos, maneirismos, de cacoetes, de frases de efeito, de hobbies, de diversionismo. É muito fácil cobrir-se com uma capa de catolicismo, mas continuar sendo o mesmo pagão de sempre. Não ter tido uma mudança interior, uma mudança no coração, uma mudança
que há uma mudança real na orientação da própria vida. E como é que eu sei que realmente essa mudança aconteceu em mim? Eu sei que realmente essa mudança aconteceu em mim porque eu verifico que o meu pensamento foi alterado pelo Evangelho. E isso nós percebemos claramente nas horas mais difíceis da vida. Por exemplo, São Pedro diz, na sua primeira epístola, algo muito importante. Ele diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada para vós nos céus, para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa honra e para a vossa glória, quando Jesus Cristo se manifestar. O que São Pedro está dizendo? Eu sei que sou cristão na hora da provação. Eu sei que sou cristão na hora do enfrentamento. Por exemplo, hoje nós temos muita gente falando sobre virtude. Mas eu pergunto, na hora H, como é que você age? Porque é fácil fingir virtude. E na hora da impaciência, você gritar com alguém, ou você xingar uma pessoa, ou você difamar, ou você passar impiedosamente a detratação. É muito fácil fingir pureza, quando na verdade você sempre julga de maneira impura o comportamento dos outros, e sempre maliciosamente está avaliando todas as coisas, encontrando segundas intenções onde elas não existem. É muito fácil falar verdades quando estas são apenas pedras atiradas contra os outros, como um meio de reafirmar a consciência da própria excelência, o sentido de ser melhor do que alguém. Quantas pessoas, por exemplo, usam as práticas espirituais, usam tudo aquilo que tem a ver com a nossa fé, apenas como um meio para engordarem o seu próprio ego, com a sensação de eu estou certo, os outros estão errados, eu sou melhor do que os outros. Eu sei que eu sou virtuoso quando o meu pensamento muda, porque a virtude está no pensamento. A virtude não está na encenação. Então, por exemplo, se eu chego aqui com uma roupinha toda esfarrapada, descalço, com a carinha de sonso, falando de maneira mansa, bancando humildade, isso não significa que eu sou humilde. Eu posso fazer tudo isso pelo motivo oposto. Posso fazê-lo por vaidade. E quantas vezes a pobreza é fonte de vaidade, o amor aos pobres é fonte de vaidade, mas esconde por baixo pecado, podridão, porque a verdadeira virtude habita o pensamento. O homem humilde é aquele que não pensa de si grandezas. O homem humilde é aquele que sabe, eu sei quem eu sou uma porcaria, eu sou um lixo, estou aqui, não ensino nada para ninguém, sou o mesmo, dentro de casa, na igreja, fora dela.
sou a mesma pessoa, não imposto a voz, não fico fingindo alguma coisa, não. Sou o que sou e ponto final. Você é uma pessoa humilde, que não tem nenhum pensamento elevado acerca de si mesmo. Uma pessoa caridosa é uma pessoa que realmente se empenha por amar o próximo. E não aquela pessoa, por exemplo, que escolhe a quem amar e a quem não amar. Ah, não. Esses aqui são, digamos, os meus amigos de direita. Então, esses aqui eu gosto porque eles dizem que eu quero ouvir. Eles estão do meu lado, eles me apoiam. Muito bem. Agora, do meu lado esquerdo, tem esses aqui que já não são tão assim. Então, a esses eu tenho uma certa licença para detestar. Ideologicamente, eu estou desculpado para odiar. Não, isso não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com virtude. O cristão ama mesmo. Ama mesmo. Ele ama os seus inimigos, ele quer bem para os seus inimigos. Ele até agradece a Deus pelos seus inimigos, né? Porque sem eles... Hoje mesmo eu escrevi uma frase, né? Que os chatos têm a sua importância, né? Os chatos têm a sua importância. Quer dizer, sem os chatos, o mundo seria uma chatice. A verdade é essa, tem que ter os chatos ali para pegarem um pouco no nosso pé. Isso é necessário. Agora, a pessoa que não tem virtude, é na hora H que você vê os instintos mais baixos se levantarem. Ela abre a boca e sai. É como se você abrisse uma torneira de murmurações. Só sai absurdo. Só sai crítica, só sai mau julgamento, só sai sentimentos ruins. Porque abriu ali a torneira, sai esgoto. Não tem jeito. E Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Para mostrar que não basta corrigir as palavras, é preciso corrigir o coração. É no pensamento que tudo se dá. É fácil obedecer na frente do meu superior. Então ele chega, né? Pois não, claro, senhor, pois não, claro, imagine. Vou lá, faço um senão. E por dar as costas eu faço o que eu quero. Isso não é virtude. Virtude é quando eu sou obediente a ponto de sondar até o coração, até as intenções, e parar com malandragem. Eu quero fazer o que tem que ser feito. E assim vai. Há muita gente falando sobre virtude, mas que vive uma vida folgada. Vive uma vida com toda a licença possível para vícios, para condutas reprováveis, que não passam pela peneira do Evangelho. Isso vai desde o relacionamento com Deus, através de uma oração feita por amor e não por interesse, até o relacionamento com o próximo, quando nós amamos o próximo ainda quando ele não merece ser amado. Se o que você vê com os seus olhos são atitudes de ódio, exclusão, divisão, crítica injustificada, vitimismo, etc., saiba, ali não há conversão. E se o nosso coração não muda por dentro, nós ainda estamos enredados. Jesus passa à beira do mar da Galileia, chama Simão e André, e eles deixam imediatamente as redes. Nós muitas vezes construímos uma capela no meio das redes. Nós fazemos com que as redes se tornem a teia do nosso oratório.
aquele que não se desapega dessa vida, desse mundo, como Tiago e João se desapegaram do seu pai e dos seus empregados, nós não conseguimos seguir Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos de virtudes reais, não de virtudes encenadas. O Evangelho veio justamente para acabar com essa palhaçada. Quando Jesus chamava os fariseus de hipócritas, a palavra hipócrita significa simplesmente mascarado. É alguém que pode por baixo de uma máscara. É um palhaço. Temos que pedir ao Senhor a graça de sermos verdadeiros, de termos um coração realmente inocente, cheio de caridade, reto, com o desejo de honrar a Deus, de glorificá-lo, honrado, leal, capaz de buscar o bem, mesmo quando tudo nos, entre aspas, justificaria para fazer o mal. Nós temos que pedir ao Senhor um coração manso, humilde, de quem tem pensamentos ordenados para o fim. Tudo vai passar, e no fim da linha restará Deus e eu. Qual é a verdade que eu vou carregar para esse comparecimento ante a face divina, diante da qual não há mentira, não há encenação? Qual é a verdade? A de um coração bom, transformado, de gente boa de Deus, que realmente introjetou os valores do Evangelho e que desdenha de tudo aquilo que é carnal, terreno, humano, que não está nem um pouco preocupado com as honras, não está preocupado com vencer, não está preocupado com ganhar, está preocupado apenas com a glória de Deus, está preocupado apenas com a salvação das almas. O que nós iremos apresentar a Deus no final dessa jornada? Que seja aquilo que diz o Salmo: Senhor, quem morará em vossa casa e em vosso monte santo habitará? É aquele que tem um coração puro, que caminha sem pecado, aquele em cuja boca não há falsidade, aquele cujo coração é totalmente transparente para o Senhor. Seja esse o nosso maior desejo, sair de uma conversão superficial, de um verniz, de uma capa, de uma exterioridade, para entrarmos na verdade de Deus e experimentá-la verdadeiramente através da nossa vida de oração.